Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rodrigo, eu sou aqui do canal Delora Soluções em TI. Estou com um parceiro nosso aqui do canal, um cliente nosso, a Dutex, e eu vou fazer um vídeo aqui explicando para vocês a utilização correta, o manuseio correto do notebook, para você fazer na sua casa, algumas boas práticas para você acabar não danificando o seu equipamento. Vou começar falando para vocês um pouco sobre a utilização correta da fonte. Primeiro vou mostrar para vocês como a gente enrola o cabo, que é uma dúvida que a maioria das pessoas tem. Primeiro a fonte está aqui, acabei de utilizar o notebook. A forma incorreta de você dobrar esse cabo é você fazer assim, você vai acabar danificando ele aqui e ele quebra. Não tem jeito, estraga, você vai ter que acabar trocando essa fonte. Então a maneira fácil é assim, você segura o cabo com a mão, você abre bem os dedos e você vai circulando em volta dos seus dedos. Tá? Não estou fazendo força, não estou esticando esse cabo, forçando ele ao extremo, eu só faço esse círculo aqui. Feito isso, com a minha outra mão, eu seguro bem o cabo aqui, ó, aperto como se eu estivesse fazendo um 8, venho com o velcro aqui, segurando ainda com a outra mão, vou passar o velcro em volta. Não preciso fazer força, simplesmente dobrei o cabo. Essa é a maneira correta de você guardar o seu cabo. Coloca na mochila e pode transportar. Lembra de nunca deixar esse fio forçado fazendo curva. Se de repente a sua fonte não tiver esse velcro, não tem problema nenhum. Você pode pegar um elástico, que nem o exemplo aqui que eu trouxe você passa o elástico nela, ó, dessa maneira aqui. Imagina que essa fonte está sem esse velcro, tá? Então, com esse elástico você pode transportar. Só que é importante para esse cabo não ficar solto, não enroscar em alguma coisa e acabar danificando. Então, essa é a primeira parte que você tem que tomar de cuidados com a fonte. Outra questão, que nem eu comentei, nunca estica o fio dessa maneira, não enrola a fonte assim, não é a forma correta de você enrolar esse procedimento. Quando você estiver usando essa fonte na tomada, evita a tomada ficar longe, esse fio começar a forçar, porque parece que não vai acontecer nada, mas com o tempo ele trinca aqui, danifica o seu fio, vai acabar quebrando. Você tem que tomar cuidado para usar na tomada, porque essa parte da fonte, esse pino aqui que ele vai conectado, a gente tem muito problema dele quebrar. É meio que crônico dessa fonte, mas a gente tem algumas maneiras de evitar que isso aconteça tão breve. As maneiras são, você evita colocar em alguma tomada que fique na parede, nessa posição aqui, porque ele vai ficar forçando para baixo, e mesmo você colocar numa tomada que esteja no chão, num filtro de linha, evita ficar esticado, porque quando eu estico essa fonte, a parte principal que ele força aqui embaixo, para um lado ou para o outro, então vai acabar quebrando. Essa peça ela é pequena, ela é fixada somente aqui, então tem que tomar bastante cuidado. Evita também adaptador de tomada, porque o adaptador geralmente ele dá mau contato nessa parte e acaba danificando, ele acaba oxidando e pode estragar o seu equipamento também. Essa fonte ela é bivolt, então não importa onde você esteja, você pode colocar em qualquer tomada, não tem nenhum problema. Outra questão, pessoal que tem que tomar cuidado com os pets, né? Esse fio, se você tiver um cachorro, um gato, ele morder a sua fonte, roer, toma cuidado, não coloca fita isolante nesse cabo. O que você tem que fazer? Aciona o pessoal de TI, que eles vão dar o encaminhamento correto. Então tá vendo? Enquanto eu falo com vocês, eu já enrolei esse fio aqui também, para passar o velcro aqui, ó, para ficar bonitinho. Perfeito. Usei a fonte, vou guardar meu notebook. Qual o problema que a gente tem bastante? Vou colocar o notebook no case. Eu deixo a fonte plugada aqui, ó, e vou guardar. Gente, se você fizer isso, qual vai ser o seu problema? Esse pino ele vai acabar quebrando, seja o pino da fonte quebrando ou o conector aqui dentro do notebook. Se isso acontecer, acione a equipe de TI para eles darem encaminhamento e evita você sempre guardar o notebook com essa fonte. Por quê? Ainda não existe fonte com carregamento solar. Então você conectar o notebook, colocar na mochila com a fonte plugada, não vai fazer diferença nenhuma. Então sempre que você for guardar numa case, você pega aqui, tira a fonte, enrola o cabo da fonte, coloca ele na case ou na sua mochila e simplesmente fecha, tá? Simples, você vai perder 15 segundos fazendo isso, vai economizar um belo de um tempo, evitando trocar essa fonte e de um custo também, tá? Outra questão aqui, só para finalizar, caso esse carregador dê problema, é o que eu falei, vou reforçar, acione a equipe de TI da empresa. Por quê? Todas as fontes, se não estão, estarão identificadas em breve, então não adianta você comprar uma fonte paralela para tentar efetuar a troca ou tentar comprar outra, não. Acione a equipe aqui que eles vão dar o encaminhamento correto para você. Pessoal, então agora eu vou falar mais um tópico que seria em relação ao teclado do notebook e dispositivos USB. Primeiro, em relação à limpeza do teclado, o que você tem que evitar? Se você for limpar, você não joga algum produto em cima do teclado, você vai usar apenas álcool 70%,
para fazer essa limpeza. Eu vou mostrar para vocês. Então, o procedimento é simples. Você vai jogar o álcool num paninho, não precisa encharcar, tá? Pode ser esse paninho mesmo que todo mundo tem em casa, um papel, uma flanela, não tem problema nenhum. Qualquer coisa você dá uma apertadinha nele, você vai passar simplesmente aqui em cima. Então passei no notebook de leve, não estou apertando aqui, tá bom? Então ó, estou passando de leve em volta do meu notebook aqui, tirando o excesso. Vira o pano, parte seca, passa de leve em cima novamente. Esse é o procedimento de limpeza do teclado. Ah, mas o meu teclado está engordurado. Olha, primeiro, a gente tem que tomar cuidado. Você não vai usar o seu notebook com as mãos engorduradas, com as mãos sujas, tá? Com algum produto que você tenha passado na mão. Então sempre você vai usar o notebook com as mãos limpas. Então esse procedimento que eu estou passando de limpeza do teclado é uma preventiva para você tirar uma poeira, tirar alguma gordurinha que ficou. Mas a gente está levando em consideração que você vai ser cuidadoso antes de fazer essa limpeza, tá? Vai cuidar bem do seu teclado aí, vai usar ele certinho. Então feita essa limpeza, é só isso. Não espirra álcool em cima do teclado, não joga veja. Detergente neutro, evita, porque ele vai ficar uma película por cima, vai acabar engordurando, sujando, junta poeira, é cada vez pior. Então só faz essa limpeza por cima, certo? Então, ensinei o procedimento de limpar o teclado para vocês, mas a maioria de vocês também deve ter o teclado USB, que a empresa fornece. Então, eu vou mostrar aqui como você faz a limpeza. O teclado e mouse USB, ó, mostrando para vocês, provavelmente vocês têm, se não é igual, é parecido. Então, o mesmo procedimento, você vai pegar aqui o paninho, vai jogar álcool, aperta ele um pouquinho, desconectado da máquina, porque se você estiver trabalhando e clicar algum comando sem querer, pode dar problema. Então você vai passar aqui, ó, álcool 70, passa por cima, vou passar no meu mouse também, ó, pode passar por cima aqui, pode passar por baixo, porque o pano não está encharcado, só umedecido. Gira o paninho, vou passar aqui por cima, ó, pronto, já está limpo, já está seco. Você já pode voltar a usar normalmente. Novamente, já temos a premissa que você não usa esse teclado com mão engordurada, você é cuidadoso, não derruba nada nele. Então você vai fazer essa limpeza para tirar a poeira, tirar alguma sujeira. Com o tempo, um detalhe é que conforme você usa essas teclas, elas podem ficar um pouco brilhantes pelo desgaste, tá? É do equipamento mesmo, é normal, o plástico aqui vai desgastando, então se ficar brilhante, não é nada que você danificou. Dependendo do uso, às vezes vai começar a sair a tinta, alguma coisinha, mas demora mais para acontecer, mas pode ser que aconteça. Então só estou falando para vocês tomarem cuidado. Outra questão, cai o líquido no meu teclado, Rodrigo, o que eu faço? Não passa secador, porque as teclas vão entortar. Esse plástico ele não aguenta alta temperatura. Cai o líquido no teclado, você pega um pano seco, ou talvez você vai pegar um pano e jogar um pouquinho só de álcool para limpar, passa em cima do teclado e já entra em contato com o pessoal de TI, para eles darem o devido encaminhamento. Por que é importante você tomar esse cuidado e entrar em contato com a equipe de TI? Se cai líquido no seu teclado, talvez ele até funcione normal. Rodrigo, só cai um copo d'água aqui, mas está funcionando, tranquilo. Porém, se esse líquido escorrer para a placa-mãe, acaba danificando, tem componente eletrônico, pode ficar com zinabre, pode entrar em curto, pode queimar e vai por mim. Trocar um teclado vai sair bem mais em conta do que você ter que trocar uma placa-mãe de notebook. Então, toma cuidado com essa questão. Caiu líquido, limpa, desligue o equipamento, também muito importante, aciona a equipe de TI para eles darem encaminhamento. Outro tópico que eu vou falar para vocês é em relação à tela do notebook. Vou falar um pouco da limpeza, né, para a gente começar. Novamente, álcool 70%, não passa veja, não passa detergente neutro, senão vai acabar ficando uma camada engordurando a sua tela, ficando com muita poeira. Então, o procedimento para limpar a tela, você vai abrir o notebook, ó, depois eu vou explicar melhor. Sempre segura pelo meio ou pelas bordas na hora de abrir, nunca pega na diagonal. Então, você vai abrir a sua tela aqui, você vai colocar o notebook assim em cima da sua mesa. Toma cuidado para não ter nada embaixo que risca, alguma areinha para não danificar. Novamente, eu não vou pegar e jogar o álcool na tela. Eu vou pegar o álcool, borrifo 2 vezes aqui, vou passar ele, vai e volta, tá? Segura o meu notebook, então fazendo esse movimento. Vai e volta, tirei a sujeira principal da tela, viro a flanela. Se você tiver outra, quiser passar uma que seja 100% seca, também não tem problema. Você só vai fazer esse movimento, você não vai esfregar, não vai fazer força, você só passa assim, porque novamente, a gente só está tirando a poeira, tá? E a tela fosca também é outra questão, ela nunca fica 100% limpa. Por quê? Porque essa tela fosca, ela tem um pouco de porosidade. Então,
Se você tentar esfregar, fala, mas ela está ficando com a marca aqui do álcool que eu passei. Não tem problema, tá? É normal essa tela ficar assim. A única que ficaria 100% seria brilhante, que não é o caso. Então fez essa limpeza, tirou o excesso, tá ótimo. Se de repente tiver uma sujeira um pouco mais grossa, você faz novamente essa limpeza, sem pressionar e pronto. Se você ficar inseguro em fazer essa limpeza, não faça, passa só um paninho seco e pronto, tá? Aqui eu estou ensinando para vocês uma preventiva. Então, sempre toma cuidado, você joga álcool na flanela e passa na tela, tá bom? Você nunca, jamais joga álcool direto na tela, porque se escorrer, o líquido do álcool vai entrar atrás da tela, acaba danificando. Outra questão que você tem que tomar cuidado, que eu comentei no início, para abrir e fechar o notebook. Então sempre eu vou pegar aqui pelo meio, para abrir e para fechar. Ou eu vou pegar pelas laterais aqui, ó. Tá vendo que esse notebook ele já está subindo sozinho? Por que isso? Porque as dobradiças estão começando a ficar travadas. Então se o seu notebook não abrir pela lateral, já avisa a equipe de TI, sempre abra pelo meio. Nunca, mesmo que, Rodrigo, tá fácil de abrir e fechar o notebook, não pega pela borda. Por quê? Essa sua tela ela é de 15,6 polegadas. Se você forçar na lateral, ele vai fazer uma diagonal aqui, ó, e vai quebrar a sua tela no meio. Isso aí caracteriza como mau uso. Então você tem que tomar esse zelo, ter esse cuidado na hora de abrir e fechar. Se você tiver com pressa, para abrir e fechar a tela não leva nem 2 segundos. Então abriu, fechou, pronto. Já pode usar o notebook normalmente, tá? Então sempre toma esse cuidado na hora de abrir. Porque essa tela, por ela ser muito grande, ela é bem delicada. Eu vou falar também um pouco sobre os problemas que podem acontecer na tela. Aqui eu não vou ter um caso para mostrar para vocês, mas alguns problemas comuns que não se caracterizam como mau uso, a gente tem faixa de LED queimada. O que é isso? Quando você vê a imagem, você fala uma parte está meio escura, outra está mais clara, tipo lâmpada fluorescente quando começa a falhar, seria mais ou menos essa a ideia. A gente pode ter manchas na tela, algumas manchas esbranquiçadas, é mais difícil de acontecer, mas pode ter. Dead pixel também, que são aqueles pontinhos na tela, que às vezes acaba atrapalhando no uso, né? Se você trabalhar muito com imagem, com edição, alguma coisa. Então, sempre que tiver esse problema, acione a equipe de TI aqui, do Tex, que eles vão dar o encaminhamento correto para resolver o seu problema, certo? Outra questão que vocês têm que tomar cuidado com a tela é para nunca fechar o notebook com algum objeto embaixo. Às vezes a gente esquece e acaba danificando, tá? Aí já é outro problema, não é nada que acontece comumente com a tela, já caracteriza como mau uso. Pessoal, mais um tópico aqui para vocês, cuidado em relação à carcaça. Então, sobre a limpeza da carcaça, né? Vamos começar. Mesmo procedimento, flanelinha, álcool 70, espirrou só 2 vezes, não precisa encharcar, aperta o pano, você vai fazer movimentos assim, esquerda, direita, tá? Não precisa passar em círculos. Ó, esse notebook aqui que eu peguei de exemplo, eu coloquei um pouquinho de álcool, já parece bem suja a flanela. Então sempre é bom fazer periodicamente e também armazenar seu notebook no lugar correto, evitar que tenha contato com alguma coisa engordurada. Feito isso, para limpar aqui também, mesmo procedimento. Deixa eu girar a flanelinha aqui, ó. Você joga um pouquinho de álcool, você vai limpar aqui o palm rest. Então para um lado para o outro, faz isso quando você estiver limpando o teclado, tá? Faz junto, que não tem problema. Esse palm rest aqui, ele tá bem engordurado, então só de eu passar a flanela já sujou bem. Então por isso que eu falo, você tem que tomar cuidado, não usa o equipamento com as mãos sujas, tá? Porque você pode acabar engordurando esse teclado igual aconteceu aqui, ó. Tá vendo? Fica bem sujo, então você tem que tomar cuidado com isso. Sempre álcool 70, tá? Reforçando, pode passar na flanela, depois você passa aqui em cima. Não precisa forçar, nesse caso eu forcei um pouco mais porque estava engordurado. Então você tem que dar uma caprichada aqui na hora de fazer a limpeza. Outra questão, quando você for transportar o notebook, você transporta sempre na case, que a empresa fornece, ou também, se você tiver a mochila, procedimento para transportar na mochila, tem o bolso aqui que você vai colocar o seu notebook, certo? Então eu coloco o notebook aqui, fecho ele e a fonte você coloca em algum outro bolso da mochila. Nunca coloca a fonte em cima do seu notebook, porque a fonte vai acabar forçando a tela e pode danificar. No case, mesma coisa. Se o seu case não tiver encaixe externo para a fonte, você tem que colocar a fonte separada em outro bolso, para você acabar não danificando. Por quê? Se a fonte ficar aqui em cima, ó, ele força o meio da tela. Essa tela, lembra que eu falei para vocês que ela é muito grande? Então se você forçar o meio, pode acabar quebrando ela, danificando, tendo algum problema. Então, em relação ao notebook,
para finalizar, né? Acessórios de pulso. Tá vendo esse notebook aqui? Ele tem essa parte que está um pouco cinza. Eu acho que está pegando para vocês aí. Por que que acontece? Se você estiver usando algum acessório de pulso, seja relógio, seja pulseira, pode acabar raspando e danificando aqui o balm rest. Isso se enquadra como mau uso. Então sempre recomendo, se você estiver utilizando algum relógio, alguma coisa, tira. Se você tiver com uma pulseira que seja de borracha, algo do tipo, não tem problema. Mas é bom tirar algo que acaba riscando, porque danifica o notebook. Provavelmente vocês têm um teclado e mouse USB, se estiver usando teclado e mouse não tem problema, mas se você estiver usando direto o notebook, com o tempo ele vai estragando. Às vezes você tiver alguma pulseira que é pintada, pode ser que arranha, fica até de outra cor, fica risco colorido, acaba ficando feio. Então sempre toma cuidado, se o notebook começar a ficar assim, aciona a equipe de TI para eles darem andamento ou ver o que pode ser feito, tá? Para evitar o desgaste maior e acabar danificando o notebook de vez. Pessoal, vamos lá, mais um tópico, que são os cuidados gerais que você deve tomar com o notebook. Primeiro, você tem que tomar cuidado ao manusear ele com algum pendrive ou até esse dispositivo que reconhece seu teclado e mouse sem fio. Então, se eu estiver conectado aqui na USB, ó, vou colocar no USB lateral. O que a gente faz? A gente está utilizando o notebook, imagina que eu estou com ele aberto. Primeira coisa que você faz quando você vai pegar o notebook da mesa, vou tirar aqui para não acontecer comigo, você pega ele por aqui, ó, levanta. Feito isso aqui, o pendrive não consegue ficar no lugar, então vai acabar quebrando o seu pendrive, o seu adaptador e vai acabar danificando a saída USB do notebook. Então toma muito cuidado, jamais faça isso. Deixou conectado? Uma dica que eu dou, fechou o notebook, desconecta, deixa de lado. Deixou conectado sem querer falar, vou pegar, você só vai escutar um crack, aí fez o crack, não tem o que fazer, tá? Fone de ouvido também é a mesma coisa, esse notebook aqui, ele tem a saída de fone desse lado na direita. Então, se você tiver com o fone conectado, mesmo procedimento, fechou o notebook, não pega e coloca o fone aqui em cima e deixa ele plugado aqui do lado. Desconecta ele e deixa ele em cima do note. Por quê? Ah, Rodrigo, eu estou sem pendrive, vou pegar por esse lado. Aí você esquece que tem o fone conectado do outro lado. Gente, o fone ele não é flexível. Fez isso aqui, ele quebra. Quebrou, pode danificar o seu fone, também pode danificar a placa-mãe. Então, tenta tomar um pouco de cuidado com isso. E assim, é coisa que a gente não perde muito tempo. É só tirar e deixar em cima. Tira e deixa do lado, tá? Coloca próximo do notebook. Então, sempre toma muito cuidado nessa questão do USB. A gente pega bastante problema. A fonte também, só se você deixar ela plugada aqui, ó, a gente pega bastante. O que a pessoa faz? No que ela vai levantar o notebook, gira aqui. Primeira coisa que gira é a fonte, tá? Ó, vou mostrar até aqui de frente para vocês, ó. Se você girar aqui, ele vai pegar na fonte. Eu não pego o notebook assim, né? Todo mundo vai levantar o notebook dessa maneira. Então vai quebrar, isso não tem o que falar. Danifica porque eles são componentes rígidos, então acaba estragando de vez. Outro cuidado também que tem que tomar, é mais difícil de acontecer, mas é importante a gente explicar, a sua webcam. A webcam do seu notebook, ela é bem pequenininha aqui e ela tem como se fosse uma película na frente, uma membrana. É como se fosse a câmera do celular. Então, nunca coloca uma fita isolante em cima, ah, quero esconder a minha câmera, vou colocar uma fita isolante, algum adesivo. Evita, por quê? Você colocaria um adesivo, uma fita isolante na câmera do seu celular? Não, né? Então aqui é parecido. Você tem alguns dispositivos que eles protegem. Você desliza para um lado e para o outro, ele mostra a câmera ou ele oculta. Dependendo do seu notebook, ele já vem em cima, vai vir como se fosse uma chavinha, que ele fecha a câmera ou abre a câmera. Então utilize essa chavinha para fazer esse procedimento, ou esse dispositivo é um plástico que você coloca em cima, tá? É bem pequenininho, você só desliza ele. Nunca coloca a fita isolante. Por quê? Se você for limpar essa membrana e riscar, a sua imagem vai ficar com risco, ela vai ficar meio nublada, então vai acabar ficando ruim. Você vai ter que trocar essa película. Deu esse tipo de problema, Rodrigo? Agora que você me avisou, eu já fiz. E agora? Aciona a equipe de TI, eles darem o encaminhamento correto. Então, muito cuidado. Evita também passar caneta lá, cuidado com as crianças, às vezes, né? Riscar a câmera, porque isso danifica essa película. É como se fosse uma câmera de celular. Você tem que tomar muito cuidado, porque riscou, não tem o que fazer, tá? Bom, outra questão, manuseio do equipamento. Tô com pressa aqui, Rodrigo, tem uma reunião, o notebook está aberto, tô com o pendrive conectado aqui, tô com a fonte, tô com o meu celular, com o meu mouse. Aí você pega o notebook aberto, eu vou mostrar aqui, ó, com ele fechado para vocês entenderem, vou desconectar aqui porque senão eu vou quebrar, né? Se você pegar ele pela ponta e levantar o notebook, você vai acabar forçando ele, igual eu falei para você, na diagonal. Qual que é o problema de pegar o notebook pela ponta aberto? Aqui embaixo dele, você tem a placa-mãe.
se você forçar, não é só a tela que enverga, é a placa-mãe que enverga. Então, se você pegar uma placa, qualquer componente eletrônico, provavelmente você já viu aí na sua casa, você torcer ele, você vai acabar quebrando. É a mesma coisa que acontece aqui. Então, vai transportar o notebook? Ah, Rodrigo, eu estou com muita pressa. Tudo bem, fecha ele, transporta. Mas eu estou com pressa, eu não posso esperar fechar. Você vai pegar ele com as duas mãos aqui do lado e vai transportar assim. Evita pegar ele com uma mão só, como se fosse uma bandeja, porque se cair, quebra. Não pega por nenhuma das bordas aqui. Evita pegar aqui atrás, nessa proteção, porque se você forçar aqui, é frágil. Então vai acabar quebrando, ela vai soltar na sua mão. E para encaixar, não é só colocar, tem que desmontar o notebook inteiro, principalmente esses modelos que vocês têm da Lenovo. Então só toma cuidado na hora de pegar aqui, tá bom? Então, esse cuidado. Para deslocar o notebook, Rodrigo, eu estou dentro do escritório, preciso fazer esse procedimento? Seria legal, uma boa prática para você evitar quebrar, danificar o equipamento da empresa. Então, sempre assim, eu sei que às vezes a gente faz as coisas com pressa, mas sempre tenta lembrar, vou fechar, vou desconectar aqui, vou para a mesa do lado, tudo bem, então pega ele com as duas mãos, conecta os periféricos, leva para a mesa do lado e pronto. Transportar também, sempre coloca na case se você tiver, na mochila se você tiver. Ah, vou andar com ele numa distância longa? Você pode pegar ele, segura aqui firme, encaixa embaixo do braço como se fosse um caderno, tá? Esse notebook não é tão pesado, dá para fazer dessa maneira. Então, das boas práticas é isso, tá? Que é os pontos principais que a gente tem encontrado de problema. Então, você aderindo esse passo a passo que eu falei, tentando tomar cuidado, se policiar, a chance de você danificar o notebook é bem pequena.